Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa feito para todos aqueles que querem estudar a Palavra de Deus. Um programa em que podemos tomar as Escrituras e podemos ir lendo versículo por versículo, caminhando naquilo que Deus quer falar conosco. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, aprendendo sobre a história da igreja, aprendendo como viviam nossos irmãos, como Deus, caminhando na história, nos traz bases tão sólidas, tão maravilhosas para todos os cristãos até hoje, no século XXI. No programa de hoje, conversaremos sobre profecias no tempo da igreja do primeiro século. Vamos ver que Ágabo, um profeta daquela época, predisse sobre uma grande fome em Israel. Vamos ver? Ágabo prediz grande fome. O que isso quer dizer? Quando isso aconteceu? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus é firme, ela é digna de toda aceitação. A palavra de Deus nos mostra como o Senhor fala, como o Senhor age, como o Senhor traz a sua vontade, como o Senhor dirige a sua igreja, como o Senhor é real, maravilhoso, fiel, verdadeiro e como o Senhor nos fala até os dias de hoje. Deus usou profetas. Profetas não são pessoas que têm o dom de predizer o futuro, mas podem ter a direção de Deus para preparar aquela geração, aquele momento histórico para aquilo que vai acontecer. Os profetas trazem a palavra de Deus, trazem a vontade de Deus, mas também podem trazer uma mensagem de Deus para as coisas que vão acontecer. E nós vamos ver que houve vários profetas em várias histórias, em várias épocas nas histórias bíblicas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vamos ver como que os profetas viviam, como que Deus lhes falava, como que Deus trazia sua vontade para os seus filhos, para o seu povo, para a sua igreja. E nós vamos ver que na igreja do primeiro século, a igreja primitiva, entre os primeiros cristãos, Deus havia dado dons. Dom de línguas, interpretação de línguas, dom de profecia. Estes dons são os dons da comunicação. Deus falando ao seu povo e através do seu povo, através das línguas dos anjos, uma língua que nós não sabemos a sua interpretação. Somente pelo Espírito Santo se sabe o que aquela pessoa está dizendo, porque é a língua dos anjos. É falar em mistérios. Mas também Deus deu a língua no dia de Pentecostes, idioma. Eles falavam em idiomas nas línguas dos homens, em cretense, em árabe, no hebraico, no latim, no grego, nas línguas conhecidas, nas línguas faladas pelas nações ali representadas no dia da festa de Pentecostes em Jerusalém. Deus dá dons, e os dons de Deus também são pessoas. Entre os dons que Deus dá, os dons da comunicação, língua, interpretação de línguas, profecia, Deus dá o discernimento de espíritos, operação de maravilhas, dons de curar, são dons do Senhor. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, é Deus dando. E Deus deu dons para a igreja, para o aperfeiçoamento da igreja, através de pessoas capacitadas pelo Espírito Santo, como apóstolos, como evangelistas, como pastores, como profetas e como
mestres. Sim, Deus dá os dons para que a igreja pudesse ser aperfeiçoada, a igreja pudesse conhecer o Senhor e se aprofundar nas coisas de Deus. E nós vamos ver aqui que em Atos capítulo 11, de 27 a 30, nós vamos ver que havia profetas no meio do povo de Deus na igreja primitiva. Vamos ler? Olhe comigo. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, aqui está dizendo que naqueles dias quando eles estavam avançando com o Evangelho, indo e chegando em Antioquia, foram chamados cristãos pela primeira vez. Quando eles estão indo depois da grande perseguição e foram para a região de Cirene, de Chipre, de Antioquia, quando eles começaram a pregar não só nas sinagogas, mas também para os gregos, também fora das sinagogas, consolidando a semente lançada pelos evangelistas como Filipe em Antioquia. Então, a palavra de Deus chegando, indo naqueles dias. Nesse momento da história, Deus levanta um profeta chamado Ágabo, um profeta. Havia profetas em Jerusalém e Antioquia. Cada igreja, Deus levanta os seus profetas. Deus levanta homens com a sua palavra, a palavra profética, para que possam exatamente cumprir o chamado do Senhor, a vontade do Senhor, trazendo a palavra, trazendo o entendimento daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer para aquela época. E aqui, alguns profetas de Jerusalém vieram para Antioquia. Barnabé tinha sido enviado. Barnabé veio para consolidar a obra do Senhor ali, e ele se alegrava com as pessoas que recebiam Jesus, ele se alegrava de ver Deus operando, as pessoas sendo salvas, as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo libertas, mas precisava de haver ali em Antioquia dons, a presença de pessoas capacitadas pelo Espírito Santo com dons espirituais. E ali estava então que desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, apresentando-se um chamado Ágabo. E ele dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo. E aqui Lucas, um médico amado que está escrevendo o livro de Atos, ele disse que esta fome, predita por Ágabo, aconteceu nos dias de Cláudio, imperador de Roma. Bem, quando Deus mostra, como Ele mostrou para José, que haveria de vir 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome ali no Egito, Deus mostrou isto não apenas para dizer que Ele sabe todas as coisas, que Ele é o Senhor, que Ele pode falar as coisas que vão acontecer, mas Deus traz a revelação para que haja um preparo, para que haja ação. Deus nos fala para que nós nos posicionemos fazendo a sua vontade. Por exemplo, a Escritura nos fala sobre a volta de Jesus. A Escritura nos fala que Jesus virá buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. A Escritura nos diz que acontecerá o arrebatamento da igreja, que dada a voz do arcanjo, dada a palavra de ordem do Pai, o arcanjo vai tocar o chofar, a última trombeta. E soada a voz do arcanjo, soada a trombeta, o chofar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então nós, os que estivermos vivos, seremos transformados
indo ao encontro do Senhor nos ares. Seremos transformados. A palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus nos diz que vai acontecer o arrebatamento. Mas a palavra de Deus também nos diz que nós devemos estar preparados para este dia. Deus não apenas nos diz para dizer, eu sei o que vai acontecer, mas Ele nos revela o que vai acontecer para que nós nos posicionemos, nos preparemos. Portanto, como igreja, como pastores, como líderes, o que nós precisamos fazer para preparar e estar preparados para a vinda de Jesus é exatamente estar em oração, em adoração, sem cessar. É a promessa desse tempo. Ele diz, olha, eu pus guardas sobre os muros de Jerusalém, que dia e noite não se cansarão, fazendo o Senhor lembrado das suas promessas. Dia e noite, guardas sobre os muros de Jerusalém. Jesus, quando fala da sua vinda, ele diz que é como aquele rei que se ausentou do país. Deixou administradores cuidando e disse, vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora em que o vosso Senhor virá. E aí, no momento em que eles não esperavam, alguns disseram, nosso Senhor tarda em vir. E começaram a espancar os seus conservos, começaram a fazer coisas erradas, e o rei chegou. E ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Aquele que ele encontrou vigilante, aquele que ele encontrou esperando o seu Senhor, dizendo, Senhor, dia e noite eu sonhava com este momento, Senhor, dia e noite eu aguardava a tua volta. Ele vai dizer, bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Vem, entra no gozo do teu Senhor. O que Deus espera de nós, que sabemos que Jesus vai voltar, é que estejamos prontos, estejamos preparados para este grande dia, em vigilância, em perseverança, em santidade. Aqui nós encontramos que os irmãos, quando souberam que viria uma grande fome, eles separaram dinheiro para os irmãos mais pobres. Eles levantaram ofertas para que os nossos irmãos que têm dificuldade pudessem ter condições. Quando nós sabemos de um incêndio em Valparaíso, de um terremoto no Japão, ou no Chile, ou no Haiti, quando nós sabemos das catástrofes dos refugiados na Turquia e na Jordânia, e nossos irmãos missionários lá estão, não é para olharmos, mas é para agirmos. Agirmos como nossos irmãos agiram, levando oferta, levando o que tinham preparado. Deus tem dado ao Ministério Gideões a alegria de poder fazer isso, de poder cooperar com as nações, cooperar com a igreja, levando ajuda, sustento, ofertas, glorificando o nome do Senhor. Nós vamos orar agora. Eu quero que você pense no que você tem feito para glorificar o nome do Senhor na sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim, Senhor, reconheço que tenho sido tão egoísta. Reconheço que sei o que tem acontecido na terra. Reconheço que há tantas pessoas que precisam de mim, da minha ajuda, e eu tenho me omitido. Mas nesta hora, eu te peço perdão e te peço que o Senhor me capacite para que eu possa ir até os confins da terra, com as minhas orações, com a minha contribuição para cumprir o teu propósito. Ajuda-me a ser bênção em tuas mãos. Ajuda-me a te exaltar, te glorificar e fazer a tua vontade em boas obras, com ação de graças. Usa-me, usa minha casa, usa minha família, usa tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e que o teu nome seja glorificado entre as nações. Obrigado, Senhor. Obrigada por teu amor
por tua salvação. Obrigado porque o Senhor é real e habita em mim. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.